E aí, galera, beleza? Tudo bem? Aqui, professor Hélio, Colégio Alto Padrão Objetivo. Espero que todos estejam bem, se cuidando e que a gente possa estar junto novamente o mais rápido possível, ok? Muito bem. Para hoje, nós temos então a nossa primeira videoaula sobre o final da Primeira Guerra Mundial, né? O Tratado de Versalhes e as consequências da guerra, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma charge da época, né, com um francês mostrando algumas das punições para a Alemanha. Né? As punições estão aqui espetadas numa espada porque elas foram muito duras. Elas acabaram prejudicando muito a Alemanha a partir do momento em que foram impostas depois do Tratado de Versalhes. Muito bem, vamos começar então falando das consequências da Primeira Guerra Mundial. A gente já estudou um pouco, sabe dos períodos da guerra, né? E segundo os historiadores, não há muito consenso, né? Mas alguns falam uns números, outros falam outros números. A gente pegou aqui uma média, tá? dos números que foram revelados após muitos estudos. Então, segundo esses números, foram 70 milhões de soldados envolvidos na Primeira Guerra Mundial. 20 milhões foram mobilizados logo no comecinho da guerra, em 1914. Alemanha, França, Inglaterra, Rússia, os países do Báltico, Império Austro-Húngaro. Então, logo no início, 20 milhões de homens foram mobilizados. Ao longo dos vários anos da guerra, né, de 1914 a 1918, esse número chegou aos 70 milhões. Então, no total, 70 milhões de homens participaram da Primeira Guerra Mundial. Muitos não voltaram para casa. Tá? Entre os militares, foram 10 milhões de mortos aproximadamente e 20 milhões de feridos. Então, a Grande Guerra, como ela foi chamada, até aquele momento, né, deixou marcas em muita gente, em muitas famílias. Vamos ver. A França teve quase 1,5 milhão de mortos. A Alemanha, 2 milhões. O Império Austro-Húngaro, 1,4 milhões, da mesma forma que a França. A Rússia, 2 milhões de mortos. O Reino Unido, 960 mil mortos. Na Itália, foram 600 mil militares mortos. O Império Otomano, 800 mil mortos. Sem contar os países menores, né, que participaram da guerra também, lá na Europa, e que tiveram um número de mortos menor porque a sua população também era menor. No total, então, foram 10 milhões de mortos. Esses números de mortos aqui, vou passar uma tarefa para vocês para elaborar um gráfico de barras com o nome do país e o número de mortos, ok? Então fica essa tarefinha aí para vocês realizarem. Vocês podem fazer no caderno esse gráfico de barras. Coloca lá França, Alemanha, né? Coloca em ordem lá e estabelece a quantidade, né? Os nomes numa parte do gráfico, os mortos na outra, e aí vocês vão montar esse gráfico de barras, combinado? Aqui, ó, duas imagens para vocês, né, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Soldados mortos e aqui um soldado ferido, né? Ele
ele sobreviveu, mas a gente vê no rosto dele as marcas deixadas pela guerra. Ok? Seguindo, foram também alguns milhões de civis mortos. Fala-se entre 5 e 10 milhões de civis mortos ao longo da guerra e nos ajustes que foram feitos pela Europa logo após o término da guerra, né? A guerra civil na Rússia, que a gente ainda vai estudar. Fala-se também do extermínio armênio. Então, ao todo, entre 5 e 10 milhões de mortos e 5 milhões de desaparecidos, né? Esses desaparecidos podem ter sido, provavelmente foram mortos, mas seus corpos nunca foram encontrados. Podem ter sido despedaçados pelos bombardeios, podem ter caído em buracos profundos cheios de água, ninguém nunca procurou. Então, 5 milhões de desaparecidos somando-se aos 10 milhões de mortos e mais esses 5 ou 10 milhões de civis, né? Muita gente morrendo nessa Primeira Guerra Mundial. Que ainda era pouco em relação ao que aconteceria anos mais tarde na Segunda Guerra Mundial. Vou mostrar aqui para vocês a situação de algumas pessoas durante a guerra na Europa. Pessoas que tiveram que abandonar suas casas, né? Tá aqui me parece uma mãe com seus 2 filhos, sem ter onde morar, sem ter o que comer. A fome também, né, afetou a população. Aqui me parece 2 crianças órfãs que estão tentando cozinhar alguma coisa aqui para se alimentar. Então a guerra, né, traz alegrias para poucas pessoas. Para a maioria imensa da população, é só sofrimento. Aqui a gente tem a mudança no mapa da Europa ao final da Primeira Guerra Mundial. Esse é o mapa quando a guerra começou. Então a gente vê aqui a Alemanha, né? A Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, Sarajevo, aqui o local onde o Francisco Ferdinando foi morto, ok? O Império Otomano, que também participou da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo e outros países que participaram da guerra, como o Reino Unido, a França, a Itália, ok? A Bélgica, que foi invadida pela Alemanha logo no comecinho da guerra. Então esse é o mapa em 1914. Quando a guerra acabou, esse era o novo mapa da Europa. Percebam que a Alemanha diminuiu de tamanho. Novos países surgiram, onde antes havia a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, né? E também o Império Otomano. Então todos esses países aqui, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Iugoslávia, todos esses países surgiram nos antigos territórios das monarquias que desapareceram ao final da Primeira Guerra Mundial. Ok? Então, essa é uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. A mudança no mapa político da Europa. Ok? Já já a gente continua. Muito bem. Continuando, então, a nossa aula de hoje, nós vamos para a segunda parte da nossa matéria, né? Agora vamos falar sobre o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi assinado, olha só, 28 de junho de 1919, exatamente 5 anos após a data do assassinato do Francisco Ferdinando, né? Então, foi uma data escolhida a dedo
para ter esse simbolismo mesmo. Tá? Ela não foi uma data que, coincidentemente, aconteceu no mesmo dia do mesmo mês. Ela foi escolhida para que fosse assinada nesse dia. França, Inglaterra e Estados Unidos lideraram as discussões do Tratado de Versalhes. Tá? Versalhes, periferia de Paris, na França. Okay? Muitos países participaram do tratado, mas quem liderou o movimento de punição exemplar à Alemanha foram principalmente França e Inglaterra. Os Estados Unidos também defendiam alguma punição, mas não tão duras, não tão fortes quanto as que França e Inglaterra defendiam. Tá? A Alemanha foi considerada culpada pela guerra e foi severamente punida, punições muito duras. Então nós vamos conhecer algumas dessas punições que foram impostas à Alemanha. Primeiramente, ela perdeu parte do seu território. Tá? 1/7 do território alemão foi perdido após o Tratado de Versalhes. As mais importantes, Alsácia e Lorena, na divisa com a França, né, que haviam sido tomadas pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana do século XIX, Alsácia e Lorena foram retomadas pela França. A região do Sarre, que é vizinha a Alsácia e Lorena, e muito rica, principalmente em carvão, ela seria usada pela França, seria explorada pela França durante 15 anos. Ficaria sob o controle da Liga das Nações, já já eu falo sobre ela para vocês. Ficaria sob o controle da Liga das Nações, mas seria explorado durante 15 anos pela França, tá? Como uma indenização, parte da indenização aos franceses. O território alemão foi dividido para dar à Polônia uma saída para o mar. Né? Essa saída tomava parte do território do leste da Alemanha e envolvia uma cidade no litoral do Mar Báltico, uma cidade chamada Danzig, que foi justamente onde começou a Segunda Guerra Mundial. Além disso, além dessas perdas de território na própria Europa, a Alemanha perderia todas as suas colônias em outros continentes. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó, a Polônia. Opa, vamos voltar. A Polônia, tá? Esse território em branco aqui pertencia à Alemanha, foi destinado à Polônia para que ela tivesse essa saída para o mar. Aqui, Danzig, tá? Que também ficou, vamos dizer assim, em território polonês, mas era controlada por organismos internacionais. Tá? Esse lado direito, região de Kaliningrado, também pertencia à Alemanha. Então é isso que eu disse para vocês. O território alemão foi dividido. A maior parte aqui, né, todo esse imenso território, e aqui a região de Kaliningrado, tá? Que ficou separada do restante da Alemanha. No meio, o chamado corredor polonês, a saída para o mar para a Polônia. Aqui, ó, no cantinho, eu estou atrapalhando, eu sei que eu estou atrapalhando, mas aqui, região da Alsácia e Lorena, e junto a elas, a região do Sarre. Ok? Então, olhando um pouco mais do alto, olha só como ficou o território alemão. Né? Essa grande parte verde, a Alemanha, e esse território separado, o território de Kaliningrado, e aqui o corredor polonês. Tá bom? Beleza. Outras punições à Alemanha. Ela foi condenada a pagar uma enorme multa para ressarcir os prejuízos provocados pela guerra, já que ela foi considerada culpada pela guerra. O exército alemão foi desmobilizado, diminuído para apenas 100 mil homens,
apenas para a segurança do país. A Alemanha deveria entregar todas as suas armas aos vencedores da guerra. Preferiram destruir todas as armas ao invés de entregar para os seus inimigos. Também ficou proibida de produzir novas armas. O Império Alemão deixou de existir, assim como a monarquia. Um novo governo foi imposto ao país. Esse governo, de características de democracia liberal, né, ficou conhecido como a República de Weimar. Mais um detalhezinho aí do Tratado de Versalhes. Foi criada a Liga das Nações, que era uma espécie de embrião da ONU, que tentava evitar que novos conflitos acontecessem, mas ela fracassou, como a gente sabe, né? Em poucos anos a gente teria uma Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, como eu já disse, não assinaram o tratado, pois consideravam os termos do tratado muito pesados, muito duros. Então eles não concordaram e não assinaram. Efeitos na Alemanha. As punições foram severas e humilhantes e provocaram alguns efeitos, entre aspas, desagradáveis, né? Uma grave crise econômica, com milhões de desempregados. Inflação altíssima, o que dificultava demais a vida dos mais pobres. A moeda alemã perdeu todo o seu valor. Você precisava de uma carriola de dinheiro para comprar um pão. Olha essa foto aqui. Ó. A pessoa está varrendo notas do marco alemão pela rua, enquanto o povo está ali numa fila, esperando para pegar um prato de comida, qualquer coisa assim. Né? O dinheiro alemão deixou de ter valor. Aqui a gente tem um veterano de guerra, uniformizado, até com medalha, sem uma perna, né? Sendo ajudado por um senhor aqui, né? Recebendo uma esmola, porque é assim que foram tratados os veteranos de guerra após a derrota alemã, tá? Com desprezo. Poucas pessoas ajudavam. Todas essas dificuldades e humilhações que o povo alemão passou, tudo isso criou no país um sentimento que a gente chama de revanchismo. Uma vontade de se vingar da derrota, principalmente contra franceses e ingleses. E foi nesse processo de profunda crise econômica, de miséria, de sofrimento do povo alemão, mas também de liberdade, né, dada pela República de Weimar, que surgiu uma nova ideologia que prometia mundos e fundos, prometia resolver todos os problemas do país e tornar a Alemanha grande de novo. Essa ideologia era o nazismo. Ok? Então, por hoje é isso. Um abraço.